aqui com vocês. Eu agradeço, primeiramente, o convite, feito pelo Joaquim, o acolhimento do grupo de Uberaba e amigos, de Curitiba e a presença dos demais. Mas também não posso esquecer de agradecer o meu analista, que me acompanha nesses 30 anos de trabalho, em que minhas loucuras também escorrem no divã. Então, eu sou Luiz, sou psicólogo clínico e institucional, professor universitário aqui na cidade de Curitiba, Paraná, e em Mafra, em Santa Catarina. Quando eu recebi o convite para esse encontro, o Joaquim deixou em aberto o tema, e logo veio a vontade de utilizar o texto de Donald Winnicott, de 1947, sobre o ódio na contra-transferência. E formulei o título dessa apresentação: O funcionamento mental de indivíduos que trabalham com a loucura. Esse trabalho ele apresenta um fusionamento, é uma fusão. Nele vocês encontrarão a fala de um psicólogo, um professor e algumas vezes do Luiz. Então lembrei de um conto que eu gosto muito, chamado A Continuidade dos Pares. Começara a ler a novela uns dias antes. Abandonou-a por negócios urgentes e voltou a abri-la quando regressava de trem à fazenda. Lentamente, deixava-se capturar pela trama, pelo desenho dos personagens. Essa tarde, depois de escrever uma carta ao seu procurador e discutir com o capataz uma questão de arrendamento, voltou ao livro na tranquilidade do estúdio, voltado para um parque de pinheiros. Acomodado em sua poltrona favorita, de costas para a porta, que o teria molestado como uma irritante possibilidade de intrusões, deixou que sua mão esquerda acariciasse uma e outra vez o veludo verde e pôs-se a ler os últimos capítulos. Sua memória retinha sem esforço os nomes e as imagens dos protagonistas. A ilusão novelesca capturou-o de imediato. Gozava do prazer, quase perverso, de ir se desprendendo linha a linha do que o rodeava, sentindo, ao mesmo tempo, que sua cabeça descansava no veludo do espaldar alto e que os cigarros continuavam ao alcance da mão e que, além dos janelões, dançava o ar do entardecer sob os pinheiros. Palavra por palavra, absorto pela sórdida trama dos heróis, deixando-se levar até as margens que se ajustavam e adquirem cor e movimento. Foi testemunha do último encontro na cabana da montanha. Primeiro entrava a mulher, assustada. Logo chegava o homem, o rosto ferido pela chicotada de um ramo. De modo admirável, ela estancava o sangue com seus beijos, mas ele rechaçava as carícias. Não viera para repetir as cerimônias de uma paixão secreta, protegida por um mundo de folhas secas e veredas furtivas. O punhal aquecia contra o peito e dentro pulsava a liberdade encolhida. Um diálogo de desejos corria pelas páginas como um riacho de serpentes, e sentia-se que tudo estava decidido para sempre. Até essas carícias que enredavam o corpo do amante, como querendo retê-lo e dissuadi-lo, desenhavam de modo admirável a figura de outro corpo que era necessário destruir. Nada fora esquecido. Imprevistos, azares, possíveis equívocos. A partir dessa hora,
Cada instante tinha sua função minuciosamente atribuída. A dupla recapitulação desapiedada interrompia-se apenas para que uma mão acariciasse o rosto. Começava a anoitecer. Já sem olhar-se, atados rigidamente à tarefa que os esperava, separaram-se na porta da cabana. Ela deveria seguir pela estradinha que ia para o norte. Do caminho oposto, ele voltou-se ainda um instante para vê-la correr, os cabelos soltos. Por sua vez, correu, protegendo-se nas árvores e cercas, até distinguir entre a bruma violeta do crepúsculo a alameda que levava até a casa. Os cães não deveriam latir, e não latiram. O capataz não estaria a essa hora, e não estava. Subiu os 3 degraus do vestíbulo e entrou. Desde o sangue latejando em seus ouvidos, chegavam-lhe as palavras da mulher. Primeiro uma sala azul, depois um corredor, uma escadaria tapetada. No alto, 2 portas. Ninguém na primeira peça, ninguém na segunda. A porta do salão e, em seguida, punhal na mão, à luz dos janelões, o alto encosto de uma poltrona verde, a cabeça do homem na poltrona, lendo uma novela. Bom, esta é uma história dentro da história. Então, o conto Continuidade dos Parques, de Júlio Cortázar, ele parece invadir o que é ficção e o que é realidade. Isso significa que nós tornamos leitores de um leitor. É uma voz que conta o que se passa com a personagem principal. Ao lermos um conto no qual o personagem é também leitor, estamos olhando com o olhar do outro e identificados, implicados e envolvidos com o leitor da trama. Cortázar nos mostra 2 histórias paralelas, que se fundem e entrelaçam dentro de um único lugar, que é o livro. Fusionados, não se sabe onde um começa e o outro termina. É com esse enigma que Continuidade dos Parques assombra, revelando uma relação fusional. Deve-se ao fascínio que o conto ele provoca. O que está dentro está fora, e o que está fora, ele está dentro. Os acontecimentos, eles se fundem, se confundem no relato. O romance que é lido pelo homem de negócios é justamente a história dos 2 amantes que resolvem matar a um homem de negócios, e justamente no momento em que este está lendo um romance numa poltrona de veludo verde. Portanto, pretendo desenvolver alguns rabiscos de ideias sobre a complexa relação que se estabelece entre o atendente e pacientes inseridos no contexto da loucura. O que está dentro está fora, e o que está fora está dentro. O funcionamento mental de indivíduos que trabalham com a loucura. Essa fala de hoje, ela vem de uma vivência de mais de 40 anos no trabalho com pacientes psicóticos e que deu origem a um mestrado, início de um doutorado, com um tema que coloca medo, assusta, embora tão instigante e fascinante, que é a loucura. Na época, muito bem orientado pela doutora e professora Kayoko Yamamoto, José Tolentino Rosa, Universidade Metodista de São Paulo, Riad Simon, psicanalista e docente na USP,
E pretendo, com os resultados da pesquisa, desse meu mestrado, fazer ilustrações de sentimentos presentes entre atendente e paciente, correlacionando com os ensinamentos teóricos de Donald Winnicott. Uma questão, na época, me inquietava. O que leva um indivíduo a estar num lugar em que é tão mal remunerado, munido de agressões físicas e verbais, e com tantas dúvidas no manejo técnico e teórico com esses pacientes? Então, na vivência cotidiana, através de leituras, artigos, nas supervisões com os recortes situacionais, esse tipo de trabalho ele tem mostrado e despertado a necessidade de um olhar e uma escuta mais diferenciada no desempenho das funções desses indivíduos que são denominados como estagiários, psicólogos, psicólogos recém-formados, enfermeiros, doutorandos em pesquisa, estudantes, acompanhantes terapêuticos e tantas outras nominações. Falas do tipo: faço de tudo um pouco, com boa vontade, dá certo. Eu sou amiga, realista, companheira. Eu não fico só no profissionalismo. Sou humanista, eu me envolvo com eles. Recebo até visita deles na minha casa. Eu sinto ciúmes de todas as crianças. E o que mais gosto é a troca de afeto que acontece entre eu e as crianças. Mas que pinto grande e bonito que ele tem. Que desperdício. Eu acho que represento nessa equipe um super-herói. É este meu papel. Ajudar a todos. Salário não compensa, mas me satisfaço com o sorriso e o respeito que recebo de minhas crianças autistas. O que mais me marcou na vida foi a falta de um pai e mãe. Reverti o problema. Ao invés de procurar por pais e mães, eu seria esses pais e mães. Às vezes, experiências de falas, de relatos, retiradas de leituras adicionais, de livros publicados, que trazem relações de atendentes com pacientes psicóticos. Nunca lhe prometi um jardim de rosas. Só o amor não basta. Sorrisos inocentes, gargalhadas horripilantes. Uma educadora diante da loucura. Ética e técnica no acompanhamento terapêutico. Andanças com Dom Quixote e Sancho Panza. Os porões da loucura. Educação impossível. O sapateiro. E tantos outros livros, né, que trazem, né, esses relatos. Então, a pesquisa ela foi realizada com entrevistas, logo com a escala diagnóstica adaptativa operacionalizada de Riad-Simon, e o teste projetivo, o TRO, teste das relações objetais de Philipson, com a supervisão e orientação do saudoso José Tolentino Rosa. Para a maior eficácia dos resultados, as análises projetivas, elas foram efetuadas por um colega psicólogo daqui da cidade de Curitiba, para que não houvesse interferências subjetivas, pessoais, na hora da interpretação dos resultados. Afinal, um pesquisador
que estaria fora e dentro, ao mesmo tempo, no contexto da pesquisa. Novamente, continuidade dos pais. Aqui vale a pena abrir um parênteses para explicar melhor o campo de pesquisa que foi realizado o estudo. Não era uma escola e nem uma clínica, e sim um lugar chamado de casa protegida, com o ambiente o mais próximo possível do familiar. Lá viviam pacientes psicóticos graves. Quando me refiro a graves, regredidos, aqueles que não utilizavam a expressão verbal, a linguagem, com presença de surtos, agressões, paciente que às vezes tiravam pedaços do próprio corpo e comiam. Ali se fazia maternagem, holding, handling e constantemente a apresentação de objetos. Sorrisos inocentes, gargalhadas horripilantes, agressividade, mas também momentos de calmaria. Porto seguro. Um ambiente suficientemente acolhedor, principalmente nos momentos de acolher os surtos. Eu lembro de uma psicóloga casada com filhos, que trabalhava na casa e que recebeu um diagnóstico de câncer. Ao sair da clínica, não sabe como, mas quando se deu por conta, foi direto à casa. Disse que precisava ficar ali por alguns minutos. Sentia-se acolhida naquele lugar. O conceito de placement foi formulado por Winnicott como uma modalidade de atendimento clínico. Essa é uma perspectiva de trabalho clínico pouco conhecida, né, entre nós. É uma modalidade de intervenção em que a noção de lugar é fundamental, pois nela o ser humano precisa encontrar um lugar que tenha sido oferta de um outro para que se inicie o processo de constituição social. O acompanhante terapêutico fornece ao paciente, fundamentalmente, um lugar no mundo a partir do qual possa se inserir na comunidade humana para destinar-se em direção a um horizonte existencial possível. Ilustrarei com a experiência de Genevieve, vivida na ortogênica da Universidade de Chicago, na direção do Dr. Bruno Bettelheim, relatada no filme, uma educadora diante da loucura, que, decidida a tornar-se, de qualquer maneira, atendente daquela situação, né, que acolhia adolescentes psicóticos, ela tenta a grande aventura de se confrontar com as crianças jovens estranhas. O livro trata-se de uma experiência que narra situações dolorosas, perturbadoras, desesperantes, embora com muita perseverança. Genevieve, que vinha de uma experiência como ortofonista, decide, de toda forma, inserir-se na escola ortogenética, que era uma vontade incontrolável de estar naquele lugar. Questionava-se o porquê de tanta persistência para triunfar nessa profissão que a privava do seu marido e que financeiramente lhe rendia pouco e a fazia reviver problemas pessoais adormecidos. A maior razão pelo apego à escola era a certeza de que travava ali uma batalha, da qual sairia reformada se conseguisse vencer. Descobrira nas suas sessões de análise a revelação que as ansiedades existenciais que a tanto atormentavam eram as mesmas de uma das pacientes que ela atendia. A sua vontade de ajudar esta paciente repercutia nela, estimulando a sua vontade de ajudar a si mesma. Relata que, em alguns minutos, sentia regredir
a fase mais primitiva do desenvolvimento de um indivíduo, sentindo-se totalmente perdido. O Kleber Barreto, lá de São Paulo, no seu livro Ética e Técnica do Acompanhamento Terapêutico, Andanças de Dom Quixote e Sancho Panza, ele relata que foram incontáveis as situações e momentos em que surgiram a dúvida no trabalho. Será que estava trabalhando? Será que era um trabalho sério que ele fazia? Seria sua própria loucura tomando conta de tudo? Ou estava podendo lidar com ela e a do outro ao mesmo tempo? Bom, nas conclusões da pesquisa, ficou evidenciado nessas pessoas o uso maciço do mecanismo de defesa primitivo, a identificação projetiva, mecanismo pelo qual o ego ele deposita um vínculo num objeto que passa a ter as características desse vínculo projetado. Também presença constante de defesas maníacas, o triunfo, o desprezo e o controle. Então, esses indivíduos tentariam manter a salvo e no controle a sua parte psicótica, sua loucura, a partir da loucura da parte psicótica do outro. É o bio, que fala sobre a parte psicótica. Apresentaram pouca ou pouquíssima adequação no setor afetivo relacional, com dificuldades de contato e em expressar sentimentos. Indivíduos agraciados pelo sentimento de gratidão, denotando desejo de acolhimento. Outro ponto marcante encontrado foi a presença constante de contratransferências no manejo técnico. Agora nós entramos na questão da contratransferência, que foi a parte que eu resolvi trabalhar mais, né? Freud foi o primeiro a utilizar a expressão contratransferência. Porém, inicialmente conceituou-a como um fenômeno que atrapalharia a análise e afirmou que esses sentimentos despertados pelo paciente dentro do analista e que fazem efeito neste, teriam uma prova de que ele estaria necessitando de análise. Essa concepção durou aproximadamente uns 40 anos, né? E, na atualidade, os analistas consideram que os sentimentos contratransferenciais podem se constituir como um excelente instrumento de trabalho. Zimmermann resume que a contratransferência apresenta uma perspectiva tríplice. Primeiro, como um possível obstáculo. Segundo, como um instrumento para o analista. E terceiro, como um fator integrante no campo analítico. Assim, a contratransferência comumente passou a ser também conhecida como positiva e negativa. E outros autores substituem os termos positiva e negativa por contratransferência normal e patológica. O Winnicott, no artigo O ódio na contratransferência, de 47, ele diz que é possível classificar os fenômenos contratransferenciais da seguinte forma: anormalidade nos sentimentos. Então, anormalidade nos sentimentos contratransferenciais. E relacionamentos e identificações padronizados e reprimidos do analista. O comentário a esse respeito é o de que o analista precisa de mais análise. A segunda classificação, ele coloca que as identificações e tendências oriundas da experiência e do desenvolvimento pessoal do analista, que fornecem as bases positivas do seu trabalho analítico e tornam esse trabalho diferente até do de outros analistas. E a terceira é que desses dois tipos de fenômenos eu distingo a contratransferência verdadeira objetiva, ele chama,
Ou, se isto for difícil, o amor e o ódio do analista em relação à personalidade e ao comportamento, né, real do paciente, com base numa observação objetiva. No livro Transições, não sei se vocês conhecem, é da Sônia Abadi. Acredito que Abadi, eu só conheço a autora, mas não sei a pronúncia, se é Abadi ou Abadi. Vou chamar de Abadi, ela que me perdoe se estiver errado. Então, nesse livro, a utilização do termo contra-transferência, no sentido mais amplo, tal como o Winnicott apresenta, ela comenta essas três categorias. Então, quando o Winnicott ele coloca a normalidade nos sentimentos, ela vai trazer isso como uma contra-transferência negativa. Quando ele fala que fornece essas bases positivas ao seu trabalho, estaria falando da contra-transferência, então, positiva. Ou, né, a patológica ou a normal, né, encontrada no trabalho. E depois ela vai trazer também o que o Winnicott ele chama de contra-transferência verdadeira objetiva. Então, essa contra-transferência negativa, o que o Winnicott chama de anormalidade de sentimentos, então, é quando as relações e identificações fixas, reprimidas no analista, com seus conflitos inconscientes não elaborados, geram patologias nos sentimentos contra-transferenciais que afetam a atitude profissional do analista e interferem no desenvolvimento do processo terapêutico. A contra-transferência negativa refere-se a todos os variados derivativos, né, dos impulsos de agressividade. A contra-transferência desses impulsos e derivados pode originar-se de conflitos ou fixações em algum ou em todos os níveis do desenvolvimento emocional do indivíduo. Margarete, estagiária do curso de psicologia, último ano, desenvolvendo um estágio obrigatório, tinha muita dificuldade de estar junto com os pacientes. Para tanto, ficou acertado que faria um trabalho teórico, não necessitando estar presente na atividade prática. Mas a persistência de estar naquele lugar e de provar a si mesma que conseguiria realizar o trabalho, um dia oferece para uma paciente, uma adolescente, um pano, um paninho, grifo dela, um paninho, mantendo sempre no final da porta e insistentemente colocando a adolescente sobre o pano para urinar. Tati, a paciente, todo o líquido que tomava, após, né, ela permanecia numa posição com as pernas abertas, esperando sair esse líquido introjetado. Que entrava, tinha que sair. E quando não saía mais, entrava em surto. Margarete apresentou o pano de chão para Tati. Ao ser repreendida com tal experiência voluntária, sem consultar os psicólogos, ela justifica que tem uma filha muito parecida com a Tati. E com a filha, essa técnica dava certo. Demorou, mas a bichinha aprendeu. Aqui nota-se na fala de Margarete o lugar de bicho, animal que dava a filha, como um animal que marca território, né, num paninho. Seria muito bom que esse paninho tivesse tido uma outra representação nos cuidados maternos. Por que não a representação de um paninho winnicottiano, um cheirinho, um objeto transicional? Margarete trazia conteúdos não trabalhados, não elaborados, não representados diante do fato de ter uma filha especial, fixada diante ainda da relação fantasmática da mãe com o seu bebê. Texto tão bem escrito por Maud Manoni no livro
a criança retardada e a mãe. A contra-transferência positiva, feita de identificações e tendências pessoais e da experiência terapêutica, né, e vocação de ajudar. Então, Donald Winnicott ele propõe reunir sob o título de atitude profissional do analista. Quer dizer, seria aquela contra-transferência normal, né, que aparece. Os aspectos do compromisso deste com sua tarefa e com o paciente. Na contra-transferência positiva, evidencia-se a presença da técnica do manejo suficientemente adequado. O amor, o cuidado, até a suportabilidade. Mas, às vezes, cuidados camuflados pela piedade, pelo estado de pena do outro, mantendo, inclusive, doses de amor demasiado. Uma mãe dizia sempre, quando deixava a filha na casa protegida: por favor, vocês parem de estar dando tanto amor para minha filha. Ela não sabe lidar com isso. Se vocês a amam, não a amem, por favor. Apenas cuidem dela. João era um psicólogo que atendia Carlos, um paciente com 16 anos, um diagnóstico de autismo grave. Carlos provocava arrepios, calafrios dos atendentes quando por perto. Além de ser alto, com 1,80 m aproximadamente, pesava 115 quilos. No lidar com Carlos, João despertou nos pais a presença do anjo da guarda de Carlos. Os elogios eram muitos e acabou sendo considerado até pela equipe o verdadeiro super-herói. Somente João entendia e compreendia Carlos. João estava fusionado com Carlos. O paciente agredia todos, quebrava a casa, menos o João. Isso aumentava a sua confiança e sua onisciência diante do trabalho. João conversava muito com Carlos, fazia massagem nas suas mãos e nos seus braços. Carlos dizia quase sempre que suas mãos e seus braços estariam derretendo. Na medida que João constantemente era procurado pelos pais para atender o paciente, sentia-se o verdadeiro anjo da guarda de Carlos. E com isto, foi esquecendo a verdadeira natureza de Carlos, um autista grave, que exigia toda a atenção possível no trato e no manejo. Paciente perigoso, visto por toda a equipe. Um dia, quando Carlos pede para João passar creme em suas mãos, João, ao se atrasar procurando o creme e a toalha, uma falha técnica, ao sentar ao lado de Carlos, levou um baita tapa na cara, de mãos abertas. João fica muito bravo. Grita com Carlos, dizendo: por que me bate? Te dou e faço de tudo para você? Seu vínculo, sua relação de atendimento com Carlos muda bruscamente suas atitudes. E a partir desse episódio, nunca mais foi o mesmo com o paciente. A passagem do amor para o ódio foi brusca, assim como da responsabilidade profissional e a ética no trabalho com o paciente. Uma mudança da água para o vinho. Começa a se ausentar gradativamente, faltando nos seus encontros com Carlos e com a família. Permanecendo mais alguns meses na instituição, saindo para exercer em outro local o seu trabalho de psicologia. Então, para Abadi, a necessidade de fusão de alguns pacientes em regressão severa complica a tarefa do analista. Quando eu falo analista aqui, eu estou me referindo àquele que atende também, o atendente, né? Exercendo uma forte pressão sobre a sua pessoa real. Ela diz:
Os casos de psicose atravessam gradualmente os obstáculos que são, para mim, a técnica do analista e a atitude profissional, estabelecendo pela força uma relação direta de tipo primitiva, chegando, inclusive, à fusão. Aqui, o fusionamento com o despertar sentimento onisciente de saber tudo, do tal suposto saber, ele é marcado pela onipotência do atendente. A contratransferência positiva, inicialmente presente, se perde com esse excesso de confiabilidade no trabalho. Ausência de análise pessoal de João. Paula, psicóloga, muito adequada, muita responsabilidade no exercício de sua profissão, juntamente com Carla, paciente, com estatura baixa, obesa, com seios grandes, avantajados e com diagnóstico de esquizofrenia. Paula, profissional, conhecedora do funcionamento mental de um esquizofrênico, diante das manias, repetições, com mente e corpo divididos, né, como a teoria traz, ela sabia que não deveria cumprimentar Carla, chamando-a pelo seu nome quando chega à instituição. Um tipo de ritual que a paciente exigia. Carla não permite que as pessoas a chamem pelo seu nome, diante de cumprimento de chegada. Nesse dia, Paula a cumprimenta. Carla não manifesta os seus ataques arredios e agressivos de imediato. Permanece quieta, em silêncio, disponível o tempo todo diante da psicóloga, sem demonstrar nenhuma reação pelo acontecido. Após mais ou menos uns 30 a 40 minutos, a paciente, conversando com Paulo, pede para ir ao banheiro. Volta. Continuam conversando e a paciente pede para iniciar um jogo de abrir e fechar olhos e boca. Quando Paula fecha e abre a boca, numa rapidez, Carla retira de dentro da blusa, dentre os seios, um bolo fecal de fezes e espalha no rosto e dentro da boca de Paula. A atendente demonstra raiva, ódio, se afastando imediatamente da paciente. Não voltou mais para exercer o trabalho. Ausência de análise pessoal. Entretanto, o grande desafio no trabalho é aceitar penetrar na loucura do paciente, identificando-se com ele e, ao mesmo tempo, permanecer preso à realidade e preservar a sua própria subjetividade. O analista, atendente, terá que permanecer orientado no sentido da realidade externa, ainda que de fato esteja identificado e, inclusive, fusionado com o paciente. Nesse estado de fusão, alguns ficam entrelaçados nesse labirinto humano e com dificuldades de encontrar o caminho da saída. A saída, sempre recomendada, é a análise pessoal, o conhecimento teórico e grupos de discussão e supervisão. Ambos os casos poderiam ter um final mais feliz, sem precisar abandonar o paciente, visto que apresentavam contratransferência positiva, inicialmente, marcada pelo profissionalismo, pela ética do cuidado, mas desde que ambos estivessem em análise pessoal. A terceira manifestação de contratransferência fica muito clara, conforme Donald Winnicott, que ele nomeia como contratransferência verdadeira. Aquela em que refere-se ao amor e ao ódio sentido pelo analista atendente, como reação diante da personalidade e do comportamento, né, do paciente. O ódio na contratransferência, onde ele encara com naturalidade a emergência desse sentimento no analista diante de certos pacientes extremamente regressivos.
Mas, para Abade, né, diante de um determinado tipo de provocação, pode resultar impossível ao analista manter a atitude profissional. Fica claro que isso se refere a pôr os limites a situações inaceitáveis, mesmo dentro do âmbito analítico. Então, Abadi nos conta, uma vez um paciente me bateu. Minha resposta, claro, ela diz no livro, é impublicável. Isto foi uma reação. Portanto, não é a mesma coisa que a contratransferência. Quando um paciente atua dentro da sessão, tornando-se indispensáveis certas reações de defesa ou estabelecimento de limites, né? Não podemos chamar isso de contratransferência. São respostas ou reações a algo concreto e objetivo, e não podem ser atribuídas à contratransferência. Paul Deval diz que, quando essas reações emocionais são proporcionais e apropriadas ao material ou ao comportamento do paciente, e são conscientes, né, para o terapeuta, não sendo diretamente motivados pelas interações terapêuticas, elas são melhor consideradas como contra-reações. O Winnicott coloca que dentro da contratransferência verdadeira, ele chama atenção especificamente aos sentimentos de ódio do analista, vividos de forma direta ou mesmo através de informações reativas, do tipo do amor idealizado. Então, no artigo, nos diz que na análise de pacientes psicóticos e antissociais, é indispensável levar em conta esses aspectos da ambivalência do analista, definido por ele como o ódio na contratransferência. A análise torna-se impossível a não ser que o ódio do próprio analista seja consciente. Para isso, é necessário não apenas a análise pessoal, olha o Winnicott falando, mas também compreender que a análise de um psicótico ou um trabalho com um paciente psicótico é incômodo pela própria natureza da enfermidade. É importante que o atendente possa lidar com naturalidade com seus sentimentos contratransferenciais dificílimos. Por exemplo, o medo, o arrepio, né, que dá na espinha, o desconforto, a paralisia, o tédio, a impotência, a frustração, a raiva, até mesmo a erotização e a sua onipotência, sem sentir vergonha e culpa, de modo a poder assumir e refletir que eles representam no vínculo com o paciente. A família, né, Yara? A família também acaba exercendo como mais um elemento possível aparecimento nas relações contratransferenciais. Luiz, preciso dizer quem é, Luiz, nessa manhã está encarregado de receber os pacientes. Nesse dia, após ter recebido o Fernando, um paciente de 18 anos, alto, extremamente tranquilo, ao entrar Júnior, paciente agitado e agressivo, quando passa pelo portão, é recebido por Fernando, paciente, com uma tentativa de beijo e abraço, de acolhimento, segurando-o pelo colarinho de sua camiseta. O pai, ao ver de dentro do carro, do outro lado da rua, alguém puxando seu filho, ele tem a ilusão que Luiz empurra o paciente, colocando-o à força para dentro da instituição. Nesse instante, o pai desce do carro, vai até o portão, toca a campainha. Quando Luiz abre o portão, é recebido com um soco no olho direito, criando um hematoma. Após o fato ter sido esclarecido, o pai pede desculpas para o psicólogo, dizendo que não permite que alguém encoste no seu filho. Ele perde a cabeça. Luiz entende a situação. Embora com uma raiva interna muito grande, mas compreende
que se tratou de ato impulsivo e do descontrole de um pai. Há de se entender a angústia familiar que sempre está presente quando se tem um membro da família com um diagnóstico tão regredido, para não dizer psicótico. Portanto, a importância de estar presente no acolhimento dessa família, principalmente dos irmãos, que sofrem muito com a situação e que, de certa forma, é um tipo de sofrimento que é tão esquecido. O Winnicott, ainda nesse artigo, diz que o manejo de um psicótico é inevitavelmente irritante e não se refere apenas ao tratamento psicoanalítico. Os pacientes insanos representam sempre uma pesada carga emocional para os que deles cuidam. O atendente está exposto também a essa intensa ambivalência que gera cuidar de uma outra pessoa em estado de desamparo, responsabilidade que é proporcional à dependência regressiva do paciente e que, por momentos, requer uma tolerância à frustração quase sobre-humana, pela impossibilidade de expressar demandas, né, ou reclamações. Então, para o Winnicott, a coincidência do amor e ódio é algo que sempre aparece caracteristicamente na análise de psicótico, ou no manejo com pacientes psicóticos, dando à margem problemas de manejos que podem facilmente exigir do analista mais do que ele pode dar. Sempre sugiro aos meus alunos e supervisionandos que todo aluno de psicologia deveria passar pela clínica psicótica, pela clínica de bebês e a importância da compreensão do ambiente e do contexto familiar, a família. Sem esquecer, novamente, reforçando os irmãos, que são esquecidos neste contexto. A herança que recebem dos pais. Um irmão psicótico. A parte mais deslumbrante e significativa desse texto é quando Donald Winnicott lembra-nos que a devoção de que o paciente em regressão necessita é muito semelhante à da mãe com o bebê recém-nascido. Numa regressão profunda, o paciente não tem como identificar-se com o analista ou com o atendente, né, ou apreciar o seu ponto de vista. Da mesma forma que um feto, um bebê recém-nascido, é incapaz de sentir uma simpatia pela mãe. A mãe deve ser capaz de tolerar o sentimento de ódio contra o bebê sem fazer nada a esse respeito. Ela não pode expressá-lo para ele. Então, para Badi, aparentemente, essa não teria razões para a odiar, né? Este não teria razões para odiar. Mas a enorme dependência do bebê e sua incapacidade de reconhecer e apreciar os cuidados maternos são fonte de grande frustração para a mãe e, portanto, de sentimentos de ódio. Mas, além de seu amor, a mãe tem várias razões para sentir ódio em relação ao seu bebê. O bebê é diferente de sua fantasia, constitui um perigo para o seu corpo durante a gravidez e o parto, interfere em sua vida privada, causa preocupação, sente a maternidade como uma exigência da sua própria mãe, é pouco atencioso, despreza, trata como uma escrava e demonstra estar desiludido com ela. Seu amor é interesseiro. Quando consegue o que deseja, abandona-a. Ela tem que amá-lo, apesar dos aspectos desagradáveis. Ele impõe-lhe seu ritmo, não percebe os sacrifícios dela. É desconfiado e faz a mãe duvidar de si mesma. O bebê excita, mas frustra. A mãe não pode comê-lo e nem ter relações sexuais com ele. Então, finalizando, Paul Deval coloca que muitos psicoterapeutas
eles são atraídos para o campo da psiquiatria em virtude de seu próprio interesse nos fenômenos psicológicos e emocionais. O papel das forças inconscientes na vida mental normal foi desenvolvido. Ele passou pelas diversas vicissitudes do desenvolvimento individual e específico para a espécie, e como todo ser humano, ele possuirá resíduos de conflitos psíquicos inconscientes desde a infância. Frequentemente, é a compreensão de seus próprios conflitos emocionais não resolvidos que estimula uma pessoa a penetrar neste campo. Algumas vezes, na esperança de encontrar a solução para seus problemas pessoais, através do trabalho com esse tipo de pacientes. Quando apropriadamente integrada ou resolvida, tal experiência pessoal com o conflito emocional torna o terapeuta mais sensível e respeitoso para com a enfermidade e as perturbações do paciente. E, consequentemente, isso o torna um trabalhador mais experimentado. Contudo, para todos aqueles que trabalham com pacientes regredidos, psicóticos, enfim, ele diz, não é o desafio com que deparamos que determina quem somos e quem estamos nos tornando, mas a maneira com que respondemos ao desafio. Somos combatentes, idealistas, mas plenamente conscientes. Porque o ter consciência não nos obriga até a ter teoria sobre as coisas. Só nos obriga a sermos conscientes. Problemas para vencer, liberdade para provar. E enquanto acreditarmos no nosso sonho, nada ele é por acaso. E concluindo essa apresentação, eu utilizo um mito que mostra o que coloquei em palavras até agora sobre o funcionamento mental do indivíduo que trabalha com pacientes psicóticos e ou regredidos. Também vi Sísifo, extenuando-se. Empurrava um bloco imenso com ambas as mãos. Na verdade, ele o arrastava até o cume, sustentando-o com os pés e as mãos. Mas quando estava a ponto de finalmente atingir o alto do morro, o peso excessivo o impelia para baixo. Novamente, então, a pedra impiedosamente rolava para o vale. Entretanto, ele reiniciava o trabalho e empurrava a ponto de ter o corpo banhado de suor e ao redor de sua cabeça, porém, pairava uma nuvem de poeira. Obrigado, gente. É isso mesmo. Aberto para questionamento. Obrigado, Luiz, por esse presente, Foi maravilhosa a sua apresentação. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Luciano. Maravilhoso. Então, vamos conversar sobre a loucura. Isso. Perfeito, Luiz, perfeito. Obrigado, Sérgio. Muito bom, viu? Bom, professor. Parte da minha vida, eu passei em hospital psiquiátrico, então sua apresentação me toca muito, né? Que eu era um psiquiatra, psicanalista, né? Uhum. Então sua fala me é muito familiar, foi colocada de uma forma muito consistente. Esses livros que você mostrou são fantásticos. Eu já li Geneviève, né? E a psicose tem uma característica de a mim me deixa perplexo, né? Porque é algo que você não pode ser empático, porque você não tem aquela vivência em você. Então, você não consegue sentir em você o que o psicótico sente.
Daí ser um atendimento dificílimo, né? Eu apanhei 3 vezes, mas nenhum paciente meu, na verdade. As 3 vezes que eu levei uma trauletada foi de pacientes internados. Eu entrava na enfermaria, né, assim, a peito aberto, e eram pacientes que ainda não haviam sido atendidos. Agora, essa coisa muito importante, essa coisa que você mostrou, da diferença de contra-transferência e de contra-reação. Isso é verdade. Você leva um tapa na cara, não tem como você não reagir, né? Porque você tem a vivência de uma invasão profunda no seu corpo, né? Você levar um tapa na cara é uma coisa de uma grande invasão, venha de onde vier, né? Uhum. Mas você tem que conseguir realmente perceber, pelo menos a ideia de que você seja um pouco mais saudável que quem está te agredindo ali naquele momento, né? Uhum. Então, eu gostei demais da sua apresentação, achei brilhantíssima a forma que você trouxe, viu? Eu gostaria de complementar, doutor Sérgio, dizendo assim, que eu apanhei muito durante esse tempo todo, esses praticamente 40 anos trabalhando, né, também com esses tipos de paciente psicótico. Eu apanhei muito, levei muito soco na cara, muito tapa, levei muito vômito também no corpo e tal. Mas eu aprendi também que, mas isso com o tempo, né, que muitas vezes nós apanhamos e merecemos apanhar, sabe? O paciente bate em você porque você está fazendo algo errado. Então, eu lembro de uma situação em que eu estava de plantão com um paciente e nessa noite eu estava preparando o jantar junto com o paciente, era um paciente difícil, muito difícil, e na hora chega uma aluna que fazia parte da própria equipe e foi lá, bem na hora do almoço, levar um TCC para eu corrigir. E eu fiquei dividido entre o paciente e a aluna, o TCC, e o paciente. Eu peguei o TCC, comecei a ler, o paciente vinha próximo, se afastava, vinha próximo, se afastava, e naquela confusão, o evento, e de repente ele me deu também um tapa, de mão aberta na cara, né? Do nada. Aí ela ajudou, segurou o paciente, tal. Eu já estava meio zonzo na hora, né? Passou, acho que 10 minutos, ela me chama. Luiz, vem aqui que o fulano ele quer te pedir desculpas, né, pelo que ele fez e tal. Mas eu estava tão atordoado, né, nessa hora você esquece. Psicótico não tem culpa e não faz reparação, né? Fui lá para receber as desculpas. Sentei perto dele, levei um outro tapa na cara, de mão cheia, do outro lado. Então, eu vejo que às vezes a gente esquece da técnica, a gente esquece da natureza do paciente, dessas agressividades que podem acontecer, né? E a gente facilita muitas vezes. Então, muitas vezes a gente apanha porque a gente facilita e perde um pouco da técnica. Por isso que é naquele livro, não sei se o senhor já leu, do Bruno Bettelheim, Só o Amor Não Basta, ele Esse vai eu não falar... li, esse eu não li. É Eu conheço maravilhoso esse ele livro. bem, mas esse eu não li. Só Amor Não Basta, Bruno Bettelheim. É maravilhoso. Então, esse livro, ele diz que a gente precisa também de técnica. A gente precisa ter esse conhecimento teórico e não se envolver somente com o amor, né? Então, só queria fazer esse parênteses que, às vezes, a gente apanha porque merece. Só para terminar, a coisa das fezes, né? Eu ia falar isso. A psicanálise da psicose começou com fezes, com a Frida von Rachmann, né? Naquela época do isolamento, que o paciente ficava isolado, ela queria provar que podia se aproximar transferencialmente de um psicótico. E ela entra na cela, paciente suja, e começa a besuntá-la de cocô, e ela deixa. Através do cocô, dela deixar isso, a paciente foi conseguindo ter um contato humano, né? Agora, cá entre nós, é preciso ser Frida von Rachmann para fazer uma coisa dessa, né? Eu estaria fora, né?
realmente para mim seria insuportável, né? Mas com isso, você vê, ela já morreu tem anos e nós estamos citando, né? Parece que foi a primeira vez que alguém de uma corrente psicanalítica, muito pouco conhecida nossa, né? Porque nós somos filhos da psicanálise inglesa, né? Tem um contato direto com o psicótico numa jaula. Era uma paciente agressiva que vivia isolada. E através desse contato ela consegue, né? Mas eu sou meio inocente porque as 3 vezes que eu apanhei os pacientes não eram meus, né? Estavam a esmo lá. Mas eu ensino, quero deixar essa mensagem aqui escrita e falada, que eu ensinava para meus residentes técnicas para não ser agredido, né? Dar distância, ficar ao lado de maneira tal que você... Porque realmente uma das pessoas que frequenta o grupo Winnicott, aqui nosso, num mineiro, uma psiquiatra, ela foi atender um rapaz num carro e quase que foi decepado o dedo dela, né? Ele tinha um estilete. A hora que ela pôs a mão na janela para poder cumprimentar, ele passou o estilete. Teve que fazer reimplante no dedo dela, né? Negócio gravíssimo. Então, é preciso ter cuidado também, porque você é vulnerável, né? Apesar do psicótico ser inimputável, ele não tem culpa, mas a sua mente, seu olho, etc., sofrem do mesmo jeito, né? Então, é preciso ter um certo cuidado, né? Objetivo também, não acreditar só o amor não basta, num outro sentido da palavra. Mas foi muito bom, fiquei muito feliz de tê-lo ouvido. Obrigado. E gostei demais, demais, demais. Você, a turma de Curitiba é muito afetuosa, né? Muito rica para apresentar as coisas, com muita vida, né? Esse sotacão seu, só está faltando a gente ir lá comer o franguinho, né? Em breve. Se Deus quiser. Eu gostei muito da apresentação do Luiz, porque eu trabalho com pacientes psicóticos e trabalho com dependência química. Inclusive, trabalhei na casa protegida, e é difícil mesmo, né? Porque o atendente, o paciente acaba tendo uma identificação projetiva e agredindo várias vezes o atendente, né? Eu fugia também como Dr. Sérgio, não cheguei a tomar tapa na cara nem nada, porque eu sempre tomava muito cuidado, então eu vi que o paciente estava um pouquinho mais agitado, eu percebia que eu gostava, então muitas vezes eu cantava, pegava um copo de água para mudar aquele ambiente, né? Mudar aquilo que estava acontecendo. E o primeiro trabalho que eu escrevi na faculdade foi sobre o ódio na contra-transferência com o professor Luiz, e eu fiquei muito emocionado, foi uma satisfação ver você, Luiz. Obrigado. Luciana, você não queria falar? A minha cabeça, eu tô escolhendo o que eu vou falar. Eu posso falar, então. Vai. Eu queria agradecer também. Muito bom te ouvir, Luiz. Tanta experiência, né? Assim, parabéns. Estou muito feliz de ter escutado você, né? De um rigor teórico, de uma experiência, assim, de uma consciência, né? Do que está expondo. Parabéns mesmo. E eu fiquei pensando aqui, né? Enquanto você falava, a minha experiência não é assim tão vasta com psicóticos, né? Mas eu também fiquei pensando na clínica com os ditos neuróticos e do quanto o ódio também está presente, né? O quanto os ataques ao ambiente também está presente. E o quanto também é difícil suportar e sustentar e manejar, né? De modo que não seja uma reação, né? Mas que se possa incluir isso no trabalho, né? E eu fiquei pensando, né? Você frisou várias vezes a importância da análise do atendente, né? Do analista, do profissional. E o quanto é importante, então, que a gente que atende conheça e saiba do nosso próprio ódio, né? Não só no contexto clínico, mas
nas relações, né? Que a gente conheça o próprio ódio, que a gente conheça, então, o próprio narcisismo, né? De querer, então, se tratar no outro, de querer, então, perguntar aquilo que me interessa e não o que o paciente precisa dizer, e que a gente se situe, né, assim, dentro da própria castração também, né? De saber que há um limite para você também, né? Porque eu acho que o que fica marcado também nesses relatos, nas experiências que você trouxe, né, dessa fusão, né, dessa ilusão de fusão com o paciente, desse amor maior, né, que, né, como você bem frisou, falta de análise, né, falta de saber de si, saber do que está fazendo ali, mas que a gente sabe que esses sentimentos são suscitados, né? E que o quanto o limite é protetivo, né, para os dois, né, para os dois dessa dupla, né? Mas maravilhoso, muito obrigada. Penso que você tocou num ponto bem principal, que eu já inicio tentando fazer valer mais esse conceito de fusão, sabe? Por isso que eu começo com a continuidade dos parques, onde mostra essa fusão, né? De quem está dentro está fora e quem está fora está dentro. Então, eu trouxe justamente esse conto para poder marcar essa fusão, o quanto que ela se perde às vezes, né? E o que separa os atendimentos de um estagiário que utiliza um guarda-pó branco, às vezes é o guarda-pó branco que distingue, que dá a diferença entre ele e o paciente. É aquele guarda-pó branco. Porque se tirar o guarda-pó, você não sabe quem é quem. Já aconteceu isso em experiências, um atendente e um paciente caminhando em forma de AT, você não sabia quem era o paciente e quem era o atendente. Penso que a Marley tem muita coisa para falar também, porque ela trabalha bastante com pacientes psicóticos, né? Ela deve estar entendendo o que eu estou falando nesse sentido, dos comportamentos, né? Muitas vezes você apresenta e que é diante dessa loucura. E a loucura, quando a gente fala, também foi algo, quando eu friso ali, que a loucura também escorre no divã, né? Então, eu fui agraciado de ter 30 anos de análise pessoal, o mesmo analista, né, aqui pela sociedade, né, e que ele me acompanhou todo esse processo e vem acompanhando, né, esse processo, porque a loucura escorre do divã. Ela também escorre pelas paredes, né, quando eu digo assim. Às vezes você entra na instituição, você entrava na casa, a loucura escorria pelas paredes. Né? Aquela confusão, para tudo, vamos lá. Começar a fazer aquele ponto, né? Pacientes em surtos, atendentes em surto, todo mundo em surto, familiares em surto. Então, para tudo, né? Que a loucura está escorrendo. E geralmente era época mês de julho, mês de novembro, dezembro, época das festas, né? De final de ano, de separação. A gente vai entendendo, né? E vai pegando o jeitão com esses pacientes, né? E é uma experiência realmente muito válida. Para qualquer aluno de psicologia, eu penso que deveria passar por essa experiência. E, Luiz, é até uma questão minha, perdão, que como estudante eu tenho muito essa dúvida, né? Até a professora Yara pode ajudar. Como, às vezes, é muito mais difícil lidar com a família do que o paciente, né? Porque o paciente psicótico. Eu gostaria de ouvir vocês falando sobre como lidar com a família do paciente regredido. Yara, quer falar? O som. Pronto. Eu acho que a falta de som foi bem proveniente, porque eu ainda estou bastante impactada com a tua fala, né? Com o mito que você termina
a sua fala, porque a grande competência é a gente também ter, claro, a competência que nos compete. Redundante novamente, eu teria muita dificuldade, sabe, de trabalhar constantemente, o tempo todo, com essa população. Eu lembro, num período assim, do nosso início de doutorado, quando eu trabalhava na primeira casa com meninos e meninas que vieram da rua e foram abrigados no que era denominado alberguinho. Lá sim, a loucura escorria, não só na casa, mas no próprio manejo, nas próprias relações, nos diferentes profissionais que atendiam essa clientela específica. Então, quando o Ângelo pergunta que manejo, como manejar a família nessas questões, são questões e são muito particulares, porque você também tem que entender qual é a função do sintoma para aquela família, né? Então, eu teria dificuldade de passar de forma muito rápida e trazer de forma generalista a questão do manejo e a questão do impacto que cada situação ou cada família causa na gente que faz esse trabalho. E quando também o Luiz coloca da importância, né, do trabalho próprio, seja com o seu terapeuta ou o seu analista, eu acho que é uma das coisas mais importantes da gente constantemente estar frisando, nas supervisões, nas aulas teóricas, nesses espaços que a gente tem com outros colegas, né, com os nossos fraternos, porque o Luiz traz a questão dos fraternos e nós aqui hoje, na verdade, estamos também na linha dos fraternos. Então, como é que ressoa em nós todas essas experiências, né? E como também nos põe a olhar as nossas dificuldades em alguns manejos, né, com alguns sintomas. Então, eu não teria, sabe, Ângelo, como te responder de pronto o manejo, senão olhando de forma específica o contexto da família, como essas fronteiras estão estabelecidas usando a linguagem sistêmica, né, entendendo os subsistemas e, principalmente, qual a função do sintoma ou dessa situação para essa família específica. Porque na minha prática eu levo muito em conta também o que a gente chama de herança emocional ou então essa transgeneralidade. Eu não te respondo, eu acho que eu fico também impactada e com inquietações, assim como você. Posso, então, só dar uma complementada? Boa noite. Luiz, a tua fala, você sabe que me impacta diretamente, porque nós trabalhamos, bem dizer, 10 anos juntos, né, na Casa Protegida, e o meu conhecimento sobre a psicose foi muito da minha experiência com você, né? Então, pegando um pouco dessa vivência, acho que respondendo um pouquinho o Ângelo, eu acredito que é muito difícil trabalhar com a família, mas o principal é você não se misturar, né? Porque o teu papel ali dentro daquela família é muito importante, porque muitas vezes você tem que ser um continente
para todas aquelas questões que acabam vindo, né? Por exemplo, às vezes a mãe esquece de colocar algo dentro da bolsa, porque eu sou acompanhante terapêutica também, né? Então, esquece de colocar, por exemplo, um álcool gel na bolsa da paciente, né? Puxa vida, se você vai falar, olha, você esqueceu o álcool gel da sua filha, meu Deus, nossa, ela gera uma culpa tão grande nela que você tem que saber como falar. Esse é um ponto. Outro ponto também de um paciente que eu atendo há muitos anos já, dependendo da forma que a gente se relaciona com a mãe desse paciente, se dependesse dela, estava sentada na mesa, tomando um chopinho e conversando, e também acaba tendo essa questão da mistura, né? Então, eu acho que o principal é você não se misturar, porque o teu papel é muito importante naquela família. E eu estou vendo muito isso agora, nessa época de pandemia, que eu tive que dar uma reajustada no meu trabalho, né? Porque eu trabalhava na rua, né? Em shoppings, parques, museus, e eu não estou mais podendo fazer isso. Então, o que eu combinei com os pais é que eu traria essa paciente para minha casa, né? Eu moro sozinha, então eu tenho todo um trabalho que eu posso ter um pouco mais de liberdade, né? É uma paciente que eu já tenho há mais de 8 anos, então eu tenho uma boa relação com os pais, né? E os pais são pais, a mãe já passou por sessões de análise, é uma pessoa analisada, então ela tem, né, bastante conhecimento, os pais são médicos. Então, assim, tive que adaptar todo o meu trabalho de uma forma totalmente nova. E ainda dá conta da falta da escola, porque ela frequenta uma escola especial, né? Então, como você dividir o seu tempo dentro da sua própria casa, sem ter uma invasão, né, da sua privacidade, e ainda você tendo um espaço para você, né? Eu acho que cai bem o que o Winnicott fala da capacidade de estar só, né? Tem horas que essa minha paciente, eu deixo ela um pouco só, porque ela precisa daquilo, e eu também preciso. Então, eu acabo, né, a gente acaba se distanciando um pouquinho. Mas, então, é um trabalho que eu vi o quanto é importante os pais, o trabalho com ela, porque se não fosse eu ali naquele contexto, eles estariam muito desamparados, né? Mas eu também tenho que me colocar como uma pessoa, né? Uma pessoa que também tem minhas necessidades, eu também né, tenho que me adaptar a essas questões de análise online, tudo. Então é todo você se arranjar de uma outra forma, se reinventar, né? E eu acho que vem muito de encontro com isso. Não sei se eu te ajudei de alguma forma. Ângelo, também dando aí uma opinião, né? Como o trabalho ele teve um foco na contratransferência, né? Então eu usaria essa palavra também nessa relação com a família, né? Com tanto o pai ou a mãe, ou mesmo com o irmão, porque a família ela te dá um lugar muitas vezes, né? Então ela te coloca às vezes num super-herói, né? E é muito interessante porque é uma relação muito viscosa, tá? Muito aglutinada, uma coisa viscosa. Assim como numa semana a família te ama demais, na outra semana ela te odeia. Tem hotel de frente para o mar por R$200 a diária com café da manhã. Ela coloca, palavrões e por aí, né? Então, essa mudança brusca de comportamentos é muito frequente, né? Porque vem um comportamento de uma angústia familiar muito grande e que na contratransferência, muitas vezes, você não dá conta, né? Ao mesmo tempo que eu já fui, né, que a família queria me colocar como tutor, né, de um paciente, em que eu iria comandar toda a parte de uma fortuna que ele herdou, né?
E eu falei, não, não. Quer dizer, foi um período assim muito difícil. Eles não entendiam por que eu não poderia ser tutor, né, do rapaz que eu atendia, né? Eu até podia mostrar, né, isso para a mãe, que era uma mãe solteira, né, que tinha um filho. Era muito difícil entender. Porque, ao mesmo tempo, você mostra uma atitude negativa, contra, né? Não, você vai ter que buscar alguém da família para ser um tutor, né? Eu não posso entrar nesse lugar. Então, vem o ódio. Aí, às vezes, vem o amor. Os presentes, as lembranças e não sei o quê, né? E assim, eu diria que é essa convivência. Mas quando você fala de família, eu também pontuei nessa fala, o que sempre eu pensei são nos irmãos. Eu vejo o quanto que os irmãos sofrem, né? Porque alguns são esquecidos, alguns carregam essa responsabilidade em que os pais colocam para cuidar, né, daquele irmão que é problemático, a vergonha, né, que eles têm de levar alguém em casa, porque tem... Quando eu falo psicótico, gente, não estou falando de um autista, de um Asperger que conversa, que é todo delicado, tal, né? É desse tipo de paciente mesmo que só não está amarrado no pé da geladeira, porque não pode, porque senão estaria acorrentado dentro da casa mesmo, né? Então, são pacientes graves, que deveriam estar em um hospital psiquiátrico, mas que não estão dentro de casa. Pacientes que ficam escondidos, que às vezes a vizinhança não sabe que dentro daquela casa tem um paciente, porque eles constroem muralhas, os muros são altos, que o carro entra, sai, e ninguém sabe quem está lá dentro, né? É nos porões da loucura. Até tem um livro aqui, ó, Nos Porões da Loucura. Isso aqui é mineiro, né? O Irã Firmino é lá de Minas, lá a experiência e tal. Então, tipo assim, a família, né, também, e com os irmãos lá dentro, eu já coloquei isso até para um colega, o Percy, não sei se ainda está aí, eu falei para ele, falei, Percy, você que trabalha bastante com o mestrado dele, foi meu companheiro de mestrado lá na Metodista, eu falei para ele, Percy, escreva alguma coisa, né, sobre os irmãos, né, para dar um suporte para eles, né, porque é uma herança que eles recebem, muitas vezes. Estou aqui, sim. Vou seguir o teu conselho, trabalhar a relação fraterna. Ótimo, obrigado. Vamos Obrigado. trabalhar juntos, então. Vamos. Deixa eu falar um pouquinho só, rapidinho. Luiz, bom, você sabe, né, que eu sou sua fã. Sua fala foi assim impecável. Parabéns, obrigada para o Joaquim até por dar essa oportunidade para todos nós, né, podermos ouvir a fala do Luiz. E para que foi a luta? Talvez o pessoal de fora do Paraná, de Curitiba, não foi, mas a maioria do pessoal aqui que é de Curitiba já foi aluno do Luiz. Nas aulas ele às vezes comentava sobre a casa protegida e relatava os casos de pacientes. E falando dessa maneira maravilhosamente linda, aí eu comecei até a lembrar ele contando alguns detalhes, ou às vezes num cafezinho nosso, na reunião do grupo do Winnicott, e falando sobre as coisas e detalhes. E eu acho mais interessante, assim, que a gente que conhece o Luiz sabe que há anos está dedicado realmente a essa casa. Durante anos ele se dedicou com muito carinho, né, a esses pacientes psicóticos, e eu acho isso uma história assim dele sensacional, maravilhosa, riquíssima. E o que hoje eu consigo perceber, nós que estamos terminando essa formação, eu e outros colegas que estamos aqui também, e não temos essa experiência, né, tão grande quanto ele, Yara, Dr. Sérgio, Joaquim, enfim, outros, né, presentes aqui que estão há anos, né, já tratando de pacientes, tanto psicóticos como não. Eu acho a importância que a gente hoje consegue ver não só o lado do paciente, mas como o Luiz trouxe, o lado da família, o lado dos irmãos, o lado, sabe, do profissional que anda conta. E outra coisa interessante que veio agora é a comunicação. Então, a família coloca o profissional como um super-herói, o analista ou o cuidador.
e de repente esse profissional não consegue dar conta, como muitos que o Luiz comentou, que levaram na cara, isso no seguinte não apareceu mais na casa. Então, essa dificuldade também do profissional dar conta, né, a falta da análise, uma coisa muito maior do que a gente imagina, né? Então, assim, parabéns, Luiz, foi maravilhoso te ouvir, sensacional mais uma vez, né? E também a importância, fica claro, da análise do profissional, sim, e da supervisão também, né? Então, quero agradecer, muito obrigada, maravilhoso. Sempre aprendendo com você, meu orientador. Posso falar? O Sérgio pediu primeiro e depois o Alexander. Depois a Fátima, então. Vamos seguir a ordem. O Sérgio, Alexander, depois Fátima. Eu já tinha falado, porque senão eu falo demais. Então, né? É para, respondendo ao Alexandre lá, né? A questão fundamental, qual que é o mecanismo básico da psicose? É projeção, né? Esse exemplo do Luiz de você, por exemplo, o pai chegou e deu um murro, isso expressa o ódio que o pai tem do filho, tá certo? Então, à medida que vê qualquer movimento, eu saio em defesa do filho por causa do meu ódio. Toda relação de psicótico com família é assim. No hospital, por exemplo, as pessoas abandonavam os seus familiares psicóticos lá, mas se tivesse algum acidente, dava processo, né? Sabe? Então, porque, na verdade, é realmente a projeção do próprio ódio, querer se ver livre, porque o psicótico é um estorvo, né? No sentido assim, porque dá muito trabalho para a família, né? É exaustivo, é cansativo, você não tem um minuto de paz, não é verdade? Então, essa coisa... Eu só queria fazer esse reparo, né? Porque eu acho que eu tentava ser só médico ou terapeuta dos psicóticos, né? Porque se você se deixar levar, você realmente enlouquece, né? Porque a única vez que eu resolvi fazer um psicótico aqui para casa era uma passadeira que a Regina estava precisando, e ela era ótima comigo, falava muito bem, em português claro e tal. Aí cheguei, a Regina ficou meio amedrontada. Não, que isso, eu garanto, eu sou psiquiatra dela, eu sou médico dela, eu garanto, né? E ela começou a passar a roupa. Umas 2 horas depois, tinha muita roupa para passar, realmente. Ela virou para mim e disse, já acabei, né? Não tinha acabado nada. Ou seja, ela entrou numa... Não sei se ela delirou, o que foi. A Regina, com medo, falou para ela assim, não, então pode ir, tal, pagou, até deu mais dinheiro para ela, porque ficou com medo, né? Porque realmente... Então, você, se não puser um limite entre você e o psicótico, você nubla também muito a sua capacidade de atendê-lo, né? Porque a característica dele é a identificação projetiva, né? Transferência psicótica através de identificação projetiva, que significa uma penetração em você. Então, partes dele ficam em você e ele se identifica com você, né? Então, isso realmente é a coisa que mais requer análise. O Luiz está certíssimo, né? Os psiquiatras que não têm análise, o que eles fazem? Eles fazem intermediação através de receitas e tratamentos biológicos. Não, eu vou melhorar seu remédio aí, né? Ou seja, não dá vazão à possibilidade de conhecer o pensamento psicótico, né? Quando você dá... Só que o Winnicott fala que você não consegue atender mais de 2 psicóticos por dia, né? Então, eu atendia 12, por exemplo, como psiquiatra. Então, eu separava 2, eu me dedicava psicoterapicamente a 2. E os outros eu trocava receita, perguntava como é que vai, e alternava os pacientes, né? E aí vi histórias fantásticas, né? Porque mineiro, quando enlouquece, enlouquece mesmo. A loucura mineira é um pouco diferente. Quando eu estudei no Rio e vim para Minas, né? Eu vi cada coisa aqui
que realmente eu não tinha visto no Pedro II, lá do Rio, onde a doutora Onísse da Silveira trabalhava. Realmente, coisa obsessiva, não sei se são as montanhas, né? Agora, o lidar com família de psicose, você tem que ter em mente as projeções o tempo todo. Eles tentam te culpabilizar o tempo todo. Né? Só para lembrar a frase do Freud e terminar a minha fala, o bombeiro não é culpado do incêndio. Né? Isso é uma frase freudiana que eu uso muito. Você não é culpado, não foi o bombeiro que pôs fogo no... Então, cabe à família pagar esse ônus, infelizmente. Né? E a luta nossa aqui era muito no sentido de implicar a família no tratamento. Né? Porque a ideia é entregar para a instituição e você se vira aí com eles. Né? E eu ainda fui de uma época, isso é uma denúncia política importante, que se abandonava pacientes nos hospitais. Né? E não iam mais buscá-los. A colônia Juliano Moreira, o Jequiri, o Eiran, quando ele fala dos porões da loucura, é Barbacena, né? Uma outra moça escreveu agora o Holocausto Brasileiro, né? Mas aquilo lá era um campo de extermínio de doente mental. Né? Eu não sei nem se serve para a nossa conversa, porque era um absurdo, era de tal monta, assassinatos em massa, né? De doentes mentais. Né? Então, era isso. Esse assunto a gente vai até depois da manhã. Não tem, é a essência do nosso trabalho, é psicose. Obrigado, Luiz. Foi brilhante mais uma vez. Eu não vou falar mais, não, porque senão eu não paro. Eu estou sozinho aqui. Um abraço. É um prazer ouvi-lo. Alex. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Estão ouvindo a gente bem? Tranquilo. É um privilégio sempre, né? Te ouvir, ainda mais caminhar ao teu lado, poder aprender contigo. E me lembrou bastante um dos livros que provavelmente já comentei aqui, que eu li, da Margaret Little, compartilhando sobre a história dela, né? Bipolar. Mas aí me lembrei de um relato dela na primeira sessão, quando ela entra com ele. Na primeira sessão dela, me lembrou, né, você dizendo da questão do mito, né, em que ela começa a andar pela sala e, de repente, ela pega o vaso e taca no chão, quebra o vaso, o Nicote levanta, sai da sala. Depois, no final da sessão, ele volta, né, e ela pede desculpa para ele, e ele diz, olha, eu imaginava que isso ia acontecer, só não imaginava que seria hoje. E ela fala que vem na sessão seguinte, o mesmo vaso estava lá, né? Um outro vaso igual. Me lembrei do mito, né? O quanto muitas vezes o retrabalho, né? Você tem a oportunidade, claro que ele faz isso de uma maneira muito simbólica, né? Através do vaso, mas o quanto muitas vezes diante desses surtos, né? Diante como o Dr. Sérgio falou, dessa projeção, desse se quebrar no set analítico e as causas que isso acontece, o quanto muitas vezes esse trabalho tem que ser retomado, né? Você se retira de cena, um momento, né, de criar uma distância, como ele fez, e o trabalho deve ser retomado, né? Provavelmente deve gerar muito suor, né? Como se diz no mito, muito cansaço, talvez ódio, né? Diante de toda a violência, diante de toda a agressividade, mas me remeteu a esse fato. Isso que eu queria compartilhar. Não sei se o Léo quer falar alguma coisa. Não, a gente comentou esses dias, né, sobre o e também lembrei da questão do vaso que você comentou comigo, que você trouxe. A questão ela quebra o vaso e ele, na sessão seguinte, traz uma forma de reparar. Né? É bastante interessante, também lembrei disso. Bom, e dizer também que é sempre um privilégio, né? Eu me sinto totalmente privilegiado, né, por tê-lo aqui sempre conosco, e também nós fomos supervisionando os seus, né? Então me lembrou muito, hoje foi bem gostoso, porque me lembrou muito as nossas supervisões lá na universidade. Então, parabenizá-lo, né? Eu acho que isso é até redundante, né? Porque
contato que a gente tem contigo, que a gente já conhece, né? É realmente um privilégio estar aqui ouvindo você novamente, né? Como nas supervisões que a gente tinha. E eu ainda tive por 1 ano e meio. Obrigado. Somos alunos do Luiz. Eternos, né? Obrigado, pessoal. Posso falar? Sim, Fátima, por favor. Luiz, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir, né? Uma fala muito consistente, muito sensível, né? E tem 2 observações que eu quero fazer, né? Em acréscimo ao que você trouxe. Você lembrou do mito de Sísifo e eu me lembrei do mito do Quiron. O Quiron é o deus que ele é ferido, né? E como ele está ferido, ele tem condições também de entender o sofrimento dos pacientes dele, né? Inclusive é um mito que é muito utilizado na área, né, quando sempre se fala na cura. E quando você lembrou, né, que ali, muitas vezes, naquele local de trabalho, um jaleco marca a diferença entre o paciente e o atendente, eu me lembrei de Winnicott, no texto A Cura, em que ele diz o seguinte: no plano do humano somos todos iguais, a diferença está na técnica. Então, estamos todos em sofrimento. Então, era isso. Muito obrigada. Foi muito bom te ouvir. Bom, eu acho que já adiantamos um pouquinho. Eu não sei se mais alguém... A Luciana. A Luciana. Deixa eu falar. Doutor Luiz. Obrigado. Luiz, eu realmente, assim, eu não organizei nada, tá? A minha cabeça está assim, a mil. Eu vou pegar alguma coisa bem associação livre que chegar, tá? Meu olho enche d'água, eu estou falando agora emocionada. E eu vou pegar só do início que você falou, né? Você foi muito feliz, né? Quando você nos colocou nessa história de fazer ser leitor de um leitor, né? Eu acho que, mais do que isso, eu acho que nem precisa falar, né? E aí eu acho que depende de quem está lendo, né? Do personagem, do leitor que está lendo também, e do que ele está lendo. Então, assim, é muito complicado tudo, né? É muito cheio de nuances, é muito... Então, eu vou falar uma coisa, eu tenho, a minha experiência maior é um sobrinho esquizofrênico, que ele me tem como uma querida, e eu amo ele também. Mas, assim, quando... É Marley ou Marley? Marley? É Marley? Marley. Que falou a mesma coisa que você, que eu acho que a gente na clínica de neurótico ou psicótico é a mesma coisa, né? Para a gente aceitar entrar na loucura do paciente e se manter integrado, isso é o que nós todos queremos, certo? Né? Quem dera nós se a gente conseguisse isso no dia a dia, né? Dentro de casa, com o marido, com o filho, com o cachorro, com o psicótico, com o neurótico, né? Então, eu acho que isso... Porque quando você falou, eu vou te ser muito sincera, se fosse na Num7 agora, seria minha conta transferência. Eu fiquei um pouco irritada, tem hora, isso irrita, né? A loucura pega gente, que a gente é frustração, é muita frustração o tempo inteiro, né? Então, lidar com a clínica de neurótico tem muita frustração e com psicótico ainda mais, né? Eu realmente eu não dou conta. Eu não dou conta, eu gosto realmente de realizações. Eu gosto de ver acontecer. Eu não dou conta, eu já tentei desistir. Então, assim, eu acho que o perigo que é quando a gente escuta, né, e às vezes tem muitas pessoas jovens começando, que não é nem melhor nem pior atender um neurótico ou um psicótico, né? Que às vezes um psicótico pode estar sofrendo menos que um neurótico, uma gripe pode matar, né? Um câncer não. Então, eu acho também que a gente tem que ter muito cuidado com isso. O Luiz falou uma coisa que eu achei muito importante. Eu tenho muitos pacientes, não são psicóticos, mas são irmãos de pessoas doentes de diversas formas. Esse é um tema que eu quero ainda estudar, porque me dói profundamente como é que esses irmãos que você trouxe, eles não têm vida própria, eles nunca tiveram,
é um gueto que se fecha, é um gueto. Aquilo ali é algo inimaginável. Eu estou falando tudo que está vindo, tá? Então, assim, eu vou te parabenizar, eu fico com preguiça de parabéns, sua fala foi maravilhosa, você sabe que foi, né? Você é expert nisso. Mas eu acho assim, vamos tomar cuidado também, que tem muitos, às vezes, psicóticos e profissionais que atendem psicóticos que, às vezes, ganham muito bem também. E a gente que atende neurótico não está ganhando também muito. Então, a gente tem que tomar cuidado também com esses jargões, tá? Não estou falando, tá, das pessoas, do absurdo que você colocou no final para a gente, belamente, a filosofia do absurdo com Sísifo, né? O que é a vida que a gente leva? É um absurdo a vida de todos nós. E você trouxe o psicótico que acabou comigo, porque, assim, é duro ser diferente, não ter uma... né, não, fechar o livro e falar isso tudo é só uma história, né? Eles vivem aquilo, né? A gente não alcança, eu não alcanço, eu realmente desisti. Bom, eu acho que eu projetei tudo agora, tá? Fiz blá, 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 mas eu precisava. Parabéns, assim, eu vou levar isso para dias pensando isso. Parabéns mesmo, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Legal, Luciana. Luiz, quer fazer um fechamento, falar alguma coisa? Eu penso assim que dá para... o que a Luciana trouxe é bastante instigante, né? E também eu concordo que pode ter muitos atendentes, né, que ganham, inclusive, muito com isso, né? E que, de uma certa forma, até diante da fragilidade, muitas vezes, da família, eu já vi situação assim, tá? Eu já vivenciei acompanhante terapêutico trabalhando, né, com um rapaz em que ele cobrava isso, um contrato mal feito entre o psicólogo e os familiares, né? Um contrato mal feito em que depois de 7 dias ele chega e dá a nota do quanto que ele havia cobrado, né? de estar com esse rapaz. E ele cobrava por hora, né? Então, como ele tinha ficado lá na minha instituição, manhã, tarde, noite, ele ficou também internado junto com o paciente, né? Na hora de apresentar a nota, ele apresentou a nota de hora corrida, manhã, tarde e noite. E isso deu um total em que a família tinha um ônibus. A família teve que vender o ônibus para pagar o rapaz, o atendente, o acompanhante terapêutico. Então, tem realmente pessoas que aí entra naquela questão muito bem colocada até pelo Eduardo Kalina, quando ele fala de acompanhante terapêutico, né? Que o indivíduo também tem que ter uma aptidão vocacional e assistencial, de repente, com essa população, né? Então, esse indivíduo, ele pode ter tido a ética dele, de ter pensado, né, que era o trabalho dele, ou a suportabilidade, ou de estar junto e tal. E não teve pudor nenhum de chegar no final e entregar uma nota dizendo, meu preço foi esse, né? E como não havia tido um contrato bem feito, adequado, os pais tiveram que entrar, né, nesse processo todo. Então, também eu concordo, tem muita gente ganhando, sim, né? Mas tem um preço que eu penso assim, né? Que não há dinheiro, de repente, de conta nessa relação. Você ganha muito bem. Eu já ganhei bem. Trabalhava numa casa protegida que eu fazia um AT com 2 pacientes psicóticos. Um era mais tranquilo, mas o outro era muito violento. Então, toda vez que eu ia sair, que eu estava entregando, né, o time, a mãe dizia assim, quanto que eu estou te pagando? 8 salários mínimos. Eu pago 10. Eu dou 10 para você ficar.
eu olhava para trás e ficava por 10. Daqui a 2, 3 meses, eram os porões da loucura, né? Melhor, eram os portões da loucura. Porque quando eu abria aquele portão e eu entrava naquela casa, sabe que era você ter que dormir com um olho aberto e outro fechado? Isso quando se dava o luxo de querer dormir, né? Não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague. Aquele paciente que vinha com uma faca na porta bater para querer entrar porque queria matar a cuidadora que estava lá também, né? Que dormia lá, e aí você tinha que contornar. E quantas vezes eu ia correndo na casa com o paciente correndo atrás de mim, um pedaço de pau para querer me bater. Eu não tinha dinheiro. 10 salários mínimos não paga, gente. Era muito difícil. Olha, Joaquim, quero dizer o seguinte, até eu vou aproveitar para poder encerrar colocando assim. Nada é por acaso, né? Então, quando eu pensei em falar sobre os pacientes psicóticos e tal, e hoje nós estávamos falando, eu conversei com você, e não tem como a pandemia aparece, a gente tem que falar. Então, esse é um trabalho de 40 anos, né, que eu vinha realizando numa casa com esses pacientes, e uma das consequências da pandemia foi essa, né, que esse mês estou fechando esse trabalho, esse ciclo, né? Então, eu estou fechando por causa da pandemia. Esses pacientes, eles foram para suas casas, voltaram para suas casas, né? Porque os pais ficaram preocupados, né, com a entrada, a saída de pessoas e tal, e resolveram levar para cá, né? Então, com isso, não podia ficar somente com o paciente para poder manter uma estrutura somente com o paciente, né? Então, eu resolvi fechar a casa. É um trabalho de 40 anos, e trabalhando ainda esse luto, fechei a casa. Fechei esse ciclo. Bem falado, como a Yara disse. Fechou o ciclo. E abri um outro. Não adianta. Agora eu abri um outro. Você já deve ter visto, já coloquei, inclusive, lá no Face, coloquei no Instagram. Agora, criei uma sigla, né? O ATD, Acompanhante Terapêutico Domiciliar. Eles foram para casa, mas eu fui junto. Eu vou atender eles em casa, com a família. Agora nós vamos atender tudo junto. Já estou dando curso para poder chamar alunos para poder fazer esse trabalho comigo, que vamos precisar ficar manhã, tarde, noite, final de semana, Natal, Ano Novo, Carnaval, direto, né? Então, é um ciclo novo, uma experiência nova que está se abrindo, não mais a casa lá estagnada, mas sim agora eu vou entrar dentro da casa direto com a família, com os meus estagiários, com alunos, com psicólogos interessados, para desenvolver esse trabalho de acompanhante terapêutico domiciliar. Não sei se já existe, mas eu dei esse nome. Agradeço a todos, um beijo no coração, gente de todos. Luiz, e aí, como você falou no início, você ama medo e fascínio, é lindo, né? Adoro! Adoro! Fantástico, hein? Espero que você... Estamos aguardando. Luciana, eu vou apresentar um trabalho qualquer dia, me convida que eu apresento, que é sobre o BDSM. Olha aqui, estamos aguardando a sua experiência, que com certeza, né? Você vai ter muitas surpresas, né? Até de um lado, então, da perversão. Muitas. Para poder mostrar para vocês um outro estudo, uma outra experiência de poder trabalhar com sadomasoquista. Já aceitei, tá? Da próxima vez, a gente vamos combinar esse horário, né? Esse dia para você apresentar. Agora, vamos dar férias. Isso. Bom, eu agradeço de todo o coração a presença de vocês. Foi um prazer muito grande passar essa experiência. Prazer foi nosso. Pode voltar daqui um ano que a gente quer ouvir da sua experiência lá em casa, nas casas. Obrigado. Bom, eu quero então agradecer a presença de todos e agradecer você, Luiz, por esse trabalho
maravilhoso, né? Que eu acho que e você foi muito feliz com o comito, né? Do Sísifo aí no final, porque eu acho que são trabalhos como esse que torna essa pedra menos pesada, né? Eu acho que a gente tem uma pedra para carregar, sim, seja com um paciente psicótico ou neurótico. E eu acho que essa sua experiência nos ajuda a enxergar ou sentir essa pedra menos pesada. Então, o meu agradecimento, né, em nome do Espaço Winnicott de Uberaba, e o convite está aí. Você vai voltar para falar. E o convite está aqui também, gente. Ó, primeiro encontro online do pensamento de Donald Winnicott na cidade de Curitiba, que vai acontecer em agosto. Então, estão todos convidados para participar desse evento. Tá bom? Estaremos presentes. Gente, um beijo a todos. Muito obrigado. Obrigada, JJ. Obrigada, Joaquim. Obrigado, queridos. Obrigada. Tchau para vocês.